dia, alunos do 8º ano. Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa? Então vamos lá. Aqui é a professora Denise, né? E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito fácil, tá? Que é o aposto e o vocativo. Sim, nós vamos identificar, saber a diferença entre aposto e vocativo, tá bom? Já trabalhamos bastante adjuntos, então agora a gente vai diferenciar aí para conhecer o aposto. Bom, o aposto é a palavra ou a expressão que vai explicar, tá? Ou que se relaciona com um termo anterior, com a finalidade de quê? De esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Por isso, o aposto ele vai ser explicativo, ele vai ser enumerativo, ele vai ser resumidor, tá? Ele vai ser especificador, porque esse aposto ele vai explicar, tá? Ou detalhar melhor esse termo, tá? Que é o termo anterior. Bom, ele vai juntar-se a um substantivo, a um pronome ou até mesmo a uma oração, tá bom, galera? Bom, e o aposto? Ele é um termo também que vai se referir a quase sempre com uma pausa, tá? Marcada pela vírgula, ou em outros casos especiais, tá? Por 2 pontos, travessões ou parênteses. Mas isso aí nós vamos ver na próxima aula, que é o aposto e o uso da vírgula e de alguns pontos, tá? Que são esses aí, casos especiais. Então, agora nós vamos entender quais são os tipos e as funções desses apostos. Vamos lá? O aposto é aquele que vai explicar, tá? Então, o aposto explicativo, tá? Ele vai explicar o termo anterior. Nota que se eu tirar esse termo que está em destaque, tá? Que é autor do movimento barroco, você vai perceber que não vai haver esse termo aí em destaque. Eu vou ler primeiro ele todo e vou ler tirando esse tema em destaque, tá? Ó, Gregório de Matos, autor do movimento barroco, é considerado o primeiro poeta brasileiro. Vamos ler agora sem colocar essa parte em destaque e vamos ver se ele vai sobreviver à oração? Então vamos lá. Gregório de Matos é considerado o primeiro poeta brasileiro. Simples. Sobreviveu? Sim, porque está falando do Gregório, tá? E ele realmente é o primeiro poeta brasileiro. Mas para eu explicar, tá? Ou seja, para eu dar uma informação, o que eu faço? Eu coloco o autor do movimento barroco, tá? Para explicar o movimento pelo qual Gregório de Matos fez parte, tá bom? Especificador, tá? O aposto também ele pode especificar, ou seja, individualizar ou colocar à parte um substantivo. No caso aqui, vamos lá. Cláudio Manuel da Costa nasceu nas proximidades de Mariana, situada no estado de Minas Gerais. Aqui, o que a gente pode notar? Que ele está especificando, tá? Explicando que Mariana é situada no estado de Minas Gerais, tá? Então, ele está especificando o local aonde as proximidades de Mariana, que é no estado de Minas Gerais, tá ok? Por isso, ele vai ser especificador. O próximo, tá? É o enumerador, ou a função do aposto é de enumerar. Aí nós vamos chamá-lo de aposto enumerador, tá? Vamos lá. Ele vai desenvolver ou especificar um termo anterior. É como se eu estivesse enumerando cada coisa, tá? Vamos só um exemplo, ó. O aluno deve ir à escola munido de todo o material escolar. Livro, caderno, agenda, lápis, borracha, caneta. Então, o que a gente está fazendo aí? A gente está enumerando o material que é necessário que o aluno precisa quando for para a escola. Então, ele vai para a escola munido de todos esses materiais aí, tá? Então,
Esses materiais são os materiais que o aluno deve levar. Então, eu estou enumerando todos esses materiais. E também o aposto ele pode resumir, tá? Qual é a função dele? Resumir, tá, algum termo anterior. Aí eu vou classificá-lo como aposto, tá? Resumidor, tá? Olha o exemplo. Funcionários da limpeza, auxiliares, coordenadores, professores, todos devem comparecer à reunião. Olha aí, esse todos aí, tá? É o resumo de todas as pessoas que devem comparecer à reunião. Então, o que eu estou fazendo? Resumindo, tá ok? Resumindo, todo mundo deve ir à reunião. Tá bom? Belezinha? Mole, mole, né? Fácil, fácil. Bom, agora nós vamos ver o vocativo. Bom, o vocativo, tá, é a palavra ou termo, expressão que é utilizada pelo falante, tá, para se dirigir ao interlocutor, seja ele real ou imaginário, por meio de quê? Do próprio nome, tá, ou de um substantivo, ou até mesmo de um adjetivo, que dão características ou apelido, tá? Como ele é um termo que aparece isolado, ele vem por vírgula, tá? Ele vem com vírgula. Ou seja, ele também pode ser seguido de pontos de exclamação e também pode vir precedido de uma interjeição. É o que nós vamos ver agora, tá? Nos exemplos. Mas antes, o que a gente precisa recordar? Que o vocativo, tá? Ele é um termo isolado da oração e ele serve para chamar a atenção, tá? Ou se dirigir ao interlocutor. É como se eu estivesse falando, me dirigindo a essa pessoa, tá bom? Seja ela pelo nome ou pelo substantivo, através do substantivo ou um adjetivo, ou até mesmo por um apelido, tá bom? Como é o termo isolado, vai vir precedido de vírgula, ponto de exclamação ou por uma interjeição. Então, vamos aos exemplos? Olha aqui. Amigos, vamos ao cinema hoje? Olha aí o substantivo amigos, vocês estão reparando? Eu estou como se eu estivesse falando, tá? Com o meu interlocutor. Amigos, vamos ao cinema hoje? Não há uma fala? Agora, se eu... olha aqui o exemplo, o outro exemplo. Lindinhos, por exemplo, né? Lindos, nada de bagunça na biblioteca. Esse lindos aí, ele é isolado, tá? Esse lindos aí é o adjetivo, né? Eu estou fazendo, é uma característica que eu estou dando para quem quer fazer bagunça na biblioteca. Então, ele é um termo isolado, está vindo por vírgula, tá? Após uma vírgula. E eu, como se eu estivesse falando com o meu interlocutor, tá? Lindos. Tá vendo? Não dá ideia de uma fala? Nada de bagunça na biblioteca. Tudo bem? E o último é que tem a interjeição, né? Ô menino, vem pra dentro que está chovendo. Eu não estou falando com alguém, tá? Então o aposto, o vocativo é isso aí. Ele é o termo isolado da oração que serve para o quê? Para chamar ou falar, se dirigir, né, na verdade, ao interlocutor. Sempre vem entre vírgulas, tá ok? Porque é um termo isolado, tá? E sempre também pode vir aí com uma interjeição, seguido de um substantivo, de um adjetivo e um ponto de exclamação. Então é isso aí, facinho, facinho, não é isso? Então vamos lá para as nossas atividades de hoje? Bom, vamos fazer as atividades do livro, a página 110 e 111. Opa, eu botei A. Não tem importância, né? Quando eu for mandar o arquivo, vai certinho, tá bom? 110 e 111 e também 119 e 120. Preste atenção, você só vai fazer a página 110 e a 111. Depois vai pular para 119 e para 120. Tá bom, galera? Bom, vamos lá pôr em prática o que a gente aprendeu agora, tá? Qualquer dúvida, pode me chamar, que eu estou aqui para ajudar vocês.
Eu desejo a cada um de vocês um bom final de semana para todos. Até segunda-feira. Um beijo no coração de vocês. Tchau!